A Odisseia oferece monstros e magia, e também uma visão real do mundo antigo. Odisseu, o herói errante do poema épico de Homero, a Odisseia, era um personagem mitológico, mas a verdadeira história da Idade do Bronze pode ser encontrada em seu conto fantástico, de Anansi, a aranha do folclore da África Ocidental, a Loki, o metamorfo da mitologia nórdica. Os trapaceiros são alguns dos personagens mais divertidos em histórias do mundo todo. Eles não são nem os mais fortes, nem os mais rápidos, nem os mais bonitos. Mas os trapaceiros triunfam por meio de seus cérebros, não de seus músculos. Um dos mais antigos e conhecidos trapaceiros do mundo é Odisseu, cujo raciocínio rápido o tira de uma situação difícil após a outra em A Odisseia, um épico do século 8 a.C., atribuído ao poeta grego Homero. Odisseu aparece pela primeira vez em outra obra atribuída a Homero, a Ilíada, que conta a história de uma rixa entre Aquiles e Agamenon durante a guerra de 10 anos entre gregos e troianos. O rei de Ítaca, Odisseu, luta pelos gregos. A Odisseia relata seu retorno ao seu reino, sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco. A viagem deveria ter levado dias, mas em vez disso se estende por uma década porque Odisseu atraiu a ira de Poseidon, deus do mar. Vez após vez, o deus enfurecido frustra o progresso de Odisseu. Mas o trapaceiro astuto consegue sobreviver repetidas vezes. Embora tenha sido escrita séculos depois, a Odisseia se passa na Grécia micênica durante a metade da Idade do Bronze, entre 1600 e 1200 a.C. Os historiadores acreditam que a Odisseia incorpora tradições orais anteriores daquele período, ao mesmo tempo em que reflete as normas culturais da era de Homero. Ainda há alguns insights a serem colhidos sobre a vida durante o período micênico, ou logo depois por meio das viagens de Odisseu, tornando-a não apenas um conto de trapaceiro emocionante, mas também um instantâneo histórico importante. A Odisseia começa anos após a queda de Troia. Na ilha de Ítaca, Penélope e Telêmaco esperam pelo retorno de Odisseu. A paciente Penélope é cercada por pretendentes, que presumem que Odisseu está morto, e esperam se casar com ela e governar Ítaca. Penélope prometeu que escolheria um novo marido quando terminasse de tecer uma mortalha funerária para o pai de Odisseu, Laertes. Para ganhar tempo, à noite ela secretamente desfaz o trabalho que fez naquele dia, enquanto mantém a esperança no retorno de Odisseu. Telêmaco, encorajado pela deusa Atena, começou a procurar seu pai, para desgosto dos pretendentes. Enquanto isso, Odisseu passou 7 anos emboscado na ilha de uma ninfa. A imortal Calipso está apaixonada por ele e não o deixará ir, mas Odisseu continua a desejar voltar para casa. Os deuses intercedem e ordenam que ela o liberte. Ele parte em uma jangada e chega à Ilha dos Feácios, a quem revela sua verdadeira identidade e conta a história de sua viagem de 10 anos desde o fim da Guerra de Troia. O público fica encantado com Odisseu, cujos problemas começam quando seus homens são presos pelo ciclope Polifemo. Odisseu astutamente embebeda o monstro e o cega quando ele desmaia. Odisseu provoca o enfurecido Polifemo e lhe diz seu nome. O ciclope então reza para seu pai, o deus Poseidon, para amaldiçoar o rei e forçá-lo a vagar por 10 anos. Odisseu escapa de vários perigos, como os canibais Lestrigões e a feiticeira Circe, que transforma seus homens em porcos. Ele faz uma viagem ao submundo, resiste ao canto mortal das sereias e navega pelas águas traiçoeiras entre os monstros Sila e Caríbdes. Ao longo do caminho, sua frota naufraga e seus homens se perdem. Comovidos com sua história, os feácios entregam Odisseu a Ítaca, onde ele, depois de tanta espera e tanta dor, estava cheio de felicidade finalmente. Com alegria, ele beijou a terra fértil de seu próprio país, então levantou seus braços e rezou. A deusa Atena disfarça Odisseu como um velho mendigo, para que ele possa entrar no palácio sem ser detectado. O estratagema engana quase todo mundo, exceto o cão leal de Odisseu, Argos, que estava esperando o retorno de seu mestre. 20 anos se passaram desde que Argos viu Odisseu, e agora ele o via pela última vez. Então, de repente, a morte negra tomou conta dele. O rei se revela ao filho,
e os dois tramam um plano de vingança. Odisseu empregará outro truque e pedirá a Penélope que ofereça sua mão em casamento ao homem que conseguir enfiar o arco de Odisseu e atirar uma flecha em 12 cabeças de machado. Após vencer a disputa, Odisseu tira seu disfarce e faz chover flechas nos pretendentes até matá-los todos. Penélope se reúne com o marido e a paz é restaurada em Ítaca. Os historiadores não encontraram nenhuma evidência concreta de um antigo rei grego chamado Odisseu. Embora o homem possa não ter existido, os estudiosos acreditam que o reino micênico de Ítaca certamente existiu. Sua localização precisa é desconhecida, mas muitos acham que a Ítaca de Odisseu estava localizada na ilha jônica de Cefalônia, na Península Palique, que era uma pequena ilha na Idade do Bronze. A escolha de palavras do escritor homérico oferece vislumbres da civilização micênica e sua influência na cultura posterior. Por exemplo, 2 palavras diferentes para rei são usadas. Odisseu é descrito de várias maneiras como o Anax e o Basileus de Ítaca. A palavra Anax é típica do período micênico, enquanto Basileus data de um período posterior. A riqueza dos reis micênicos era baseada principalmente na criação em larga escala de porcos, cabras, ovelhas e vacas. Tanto os textos micênicos quanto a Odisseia falam do rei possuindo grandes quantidades de gado. O papel central da criação de animais é destacado por meio de 3 personagens em A Odisseia: Eumeu, um pastor de porcos, Melântio, um pastor de cabras, e Filoécio, um vaqueiro. Quando Odisseu se reúne com seu pai, Laertes, no final de sua jornada, o velho está cuidando de suas vinhas, talvez sugerindo que ele tenha um temenos, um terreno reservado para uma divindade ou rei, semelhante ao mencionado em conexão com o rei em textos de Pilos. Outra característica da Odisseia que ecoa as fontes históricas micênicas é a presença de servos, muitos dos quais são escravizados. A enfermeira Euricleia, que cuidou de Odisseu quando ele era criança, desempenha um papel fundamental. Quando o Odisseu disfarçado chega ao palácio, ela o banha de acordo com as regras da hospitalidade grega. Ela nota uma cicatriz distinta que revela a verdadeira identidade de Odisseu, mas mantém o segredo do rei. Outros escravos domésticos são mencionados, como as mulheres que Telêmaco mata por terem tido relações sexuais com os pretendentes. Há grandes diferenças entre o oikos do rei ou residência, conforme descrito em A Odisseia, e o que se sabe sobre como os palácios micênicos eram administrados. Por exemplo, os palácios micênicos parecem ter funcionado como centros de produção com artesãos e escravos criando cerâmica, artigos de vidro e metalurgia, a partir de matérias-primas trazidas ao palácio. Por seu trabalho, eles eram pagos em terras e rações alimentares. Esses tipos de trabalhadores estão ausentes em A Odisseia. Conforme descrito por Homero, o povo micênico era organizado em reinos. Odisseu era filho de Laertes e herdou o reino quando atingiu a maturidade. A descrição do complexo do palácio em Ítaca é corroborada por outros textos micênicos. Reis governavam de seus palácios. Esses complexos impressionantes servem não apenas como residência para a família real, convidados e servos, mas também como um centro administrativo onde a renda das terras e rebanhos do rei é negociada ou paga. Como os reinos micênicos eram governados e como eles se relacionavam entre si, não está claro na história. Além dos épicos homéricos, outros contos da Guerra de Troia descrevem uma confederação de reinos que se uniram contra um inimigo comum. A origem dessa aliança remonta a Odisseu e aos muitos pretendentes à mulher mais bonita do mundo. Poderosos reis micênicos se apresentam como pretendentes a marido para Helena, e seu pai, o rei Tíndaro, teme que eles se voltem contra Esparta se ele não os escolher. O esperto Odisseu, depois de voltar suas atenções para a prima de Helena, Penélope, oferece a Tíndaro uma solução se ele prometer Penélope a ele, o que Tíndaro concorda e faz. Odisseu diz ao rei espartano que antes de prometer Helena, ele deve fazer todos os pretendentes jurarem vir em auxílio dela e de seu marido se ela for sequestrada. Todos concordam e, ao fazê-lo, formam a aliança que lutará contra Troia quando Paris, um de seus príncipes, roubar Helena de seu marido, Menelau.
Outras fontes históricas contemporâneas apontam para a existência de uma confederação micênica, que é referida coletivamente como o Reino de Ahiawa, em textos hititas de 1400 a 1220 a.C. e Tanaja em fontes egípcias do século XV a.C. A Odisseia perdurou por séculos porque é um conto alegre cheio de experiências humanas comuns, como a saudade de um lar e de uma família, juntamente com monstros e vilões fantásticos. Sua longevidade ajudou a preservá-la, não apenas como uma boa história, mas também como uma janela para a Grécia micênica e seus reis de muito tempo atrás. O que você achou? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Ela é muito importante para o canal. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos. Um forte abraço. Nos vemos em breve. Até lá.